deve ser dos Estados Unidos. E lá a maior quantidade deve ser na Flórida, porque a Flórida é a parte dos Estados Unidos mais próxima do Brasil. E o clima é muito parecido com o nosso. E é lá que foi inaugurado recentemente, eu tive a honra de estar presente, a sede mundial do trabalho de Madureira, que fica numa cidadezinha a 120 quilômetros de Orlando. E alguns desses brasileiros nasceram em outros países, logo têm dupla cidadania. O filho de brasileiro que nasce em outro país, ele tem cidadania daquele país. Se os pais quiserem, tem que levar esse filho na embaixada brasileira para registrá-lo também como brasileiro. Esse rapaz, Neemias, nasceu na Babilônia. Logo, ele era um judeu babilônico. Quando eu fui a Israel, numa caravana liderada pelo bispo Manuel Ferreira, em 1998, ou 99, me foge agora, a nossa guia em Israel era uma argentina, uma judia argentina. Ela falava o espanhol muito bem e também estava para falar o português que a gente entendia. Ela já estava lá. Eu não sei se vocês no YouTube, se você ainda não se inscreveu, procure o nome Aline de Israel. Aline é uma brasileira judia que agora mora lá e sabe tudo sobre Israel, inclusive sobre as guerras, Hamas, essas coisas. Ela faz muitos vídeos mostrando determinados lugares, ruínas, o que foi antes, o que é agora, e inclusive traz profecias a respeito daquele local. Muito interessante. Aline. Então, esse moço importante do palácio, agora não mais sob o domínio dos babilônicos, embora estivesse na Babilônia, mas agora quem governava eram os medos persas. Este rei Artaxerxes o nomeou como copeiro, ou seja, como se fosse o cargo de primeiro-ministro hoje, onde existe essa modalidade de governo. No nosso caso, como o Brasil é um país presidencialista, não tem primeiro-ministro. É como se fosse um primeiro-ministro. Na Inglaterra tem primeiro-ministro, na Espanha tem, e em vários outros países, no Japão, enfim. Este primeiro-ministro é o chefe de governo. O rei é o chefe do Estado. A importância de Neemias era tão grande que todos os dias ele estava na presença do rei e da rainha, no café da manhã, no almoço, no jantar, estava em todos os momentos. Ele tinha liberdade de entrar nos aposentos do rei. E um dia, o rei percebeu que Neemias não estava bem. Já aconteceu isso com você, comigo, conosco. Às vezes em casa, no trabalho, você demonstra não estar bem. E de repente alguém que te conhece bem pergunta: está acontecendo alguma coisa? Está acontecendo com você? E
Quando a mulher está meio zangada, às vezes com ou sem motivo aparente, aí responde, nada não. Essa resposta, nada não, no meu caso já é uma resposta que eu já sei que realmente não está bem. Ruim é quando elas ficam contrariadas e o problema é o marido. E às vezes não quer falar, e é o marido que quer saber, e precisa ter muita sabedoria para não criar daí conflito. E quando o conflito aparece, qual é o papel dos cônjuges? Dirimir o conflito. Por isso é que eu sempre digo que casamento é aperfeiçoamento de vidas, porque é quando o conflito aparece, então que é dado a você, como cônjuge, a desenvolver o papel de conciliador ou conciliadora. Muito bem. E aí com o filho, todo mundo conhece essa história, acho que a maioria que é casado, tem filhos, e filhos traz muitos conflitos. Muitos conflitos. E a tendência é você ficar do lado de um ou do outro. E mesmo que só tenha um, há conflito. Quem tem mais acesso de educação do filho? De repente o pai deixa isso para a mãe, sem tirar a autoridade dele. Quando a mãe tem esse papel importante na educação e criação do filho, ela tem que colocar sempre o papel da autoridade do pai dele. A não ser que sejam pais separados. Infelizmente, essa é uma realidade brasileira que atinge as igrejas. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou ler um texto aqui. Eu não vou ter tempo de discorrer sobre todo o que ele quer dizer. Eu tenho 2 estudos elaborados que talvez já ministrei aqui na igreja, no livro de Neemias. Um baseado no capítulo 2, versículo 20, Deus nos fará prosperar, e o outro em que Neemias fazendo orações a Deus para que Deus não se esquecesse dele. Tem muito a ver conosco. Inclusive, no final do capítulo, o último versículo do capítulo 5, termina assim: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Era que um governador, pastor, um líder por excelência, não se estuda liderança sem estudar o livro de Neemias, e ele é o modelo da Bíblia. E ele tinha que tomar decisões firmes, ele tinha que conviver com opositores externos e internos do seu próprio povo, teria que fazer a obra, e ele tomava as decisões. No final ele orava: Senhor, não esquece de mim, lembra de mim, dos meus feitos que eu estou fazendo. Essa é uma oração que todos nós sempre fazemos, né? Quem não pede a Jesus que se lembre da gente? Aliás, nós estamos na lembrança dele, nós estamos na mente de Jesus, no coração de Jesus. Ele nos carrega nos seus braços, nos carrega nos seus ombros, nos carrega no seu coração. Amém. Nós somos conduzidos por Deus. Então eu quero ler no capítulo 6 os 4 primeiros versículos, que diz assim, eu estou na versão atualizada: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, Sambalate e Gesem,
ou Gésia, conforme a versão. No meu caso aqui, tem o acento agudo no último E. Mandaram dizer-me. Esses homens não eram judeus. O que é que eles mandaram dizer? Vem e encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Sambalate, ou melhor, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Muito bem. Quando Jerusalém foi destruída pelo rei da Babilônia e o povo foi levado cativo, o resto do povo que sobrou ficou meio dispersos pelo país afora. A cidade foi queimada, o templo foi queimado, e depois de 70 anos é a ordem para o povo voltar, e tudo estava em ruínas. Teria que ser construído o templo, a cidade e organizar o povo, tanto no sentido espiritual quanto como nação. E Neemias, que não foi da primeira leva, comandado por Zorobabel, recebeu em Babilônia, na cidade de Suzã, alguns que vieram de lá, de Jerusalém. Então ele quis saber qual era a situação em que se encontrava a cidade. E então o relatório foi catastrófico. A razão pela qual ele estava de semblante triste diante do rei, que o rei quis saber o que estava acontecendo. Então ele disse, e o rei então disse: o que é que você quer? Ele ficou um pouco temeroso, inclusive aparecer triste, de semblante caído diante do rei, poderia ser motivo de punição. E qual é a punição de um rei? Às vezes era a morte. A mão do rei detinha a vida de pessoas. Foi quando o rei abriu o coração e disse a ele: o que você quer de mim? Ele fala lá que ele jejuou e tal, enfim, pediu ao rei que o enviasse para a sua cidade, a sua terra, para que de alguma forma ele pudesse contribuir na reconstrução dos muros da cidade e da própria cidade. E ainda se atreveu em pedir carta ao rei, pedir ajuda, e obteve tudo isso. E foi. Esse texto aqui já é um momento avançado da construção. Os muros já estavam construídos. Mas, para impedir, tentaram de tudo para impedir o progresso da obra,
E agora que os muros estavam construídos, tinha que impedir que as portas fossem colocadas. Porque as portas da cidade é que estava a segurança. O muro também, mas muro sem porta, todo mundo pode entrar. Verdade. E esses elementos aqui, Sanbalat, Tobias, Gesem, não queriam. Chegaram até a dizer, quando ele terminou a construção, que se uma raposa viesse e batesse naquele muro, o muro cairia. São as críticas que nós recebemos ao longo da vida, do mundo ou de dentro da igreja. Então, o versículo 2. Sanbalat e Gesem mandaram dizer: vem, esse convite, esse encontro que eles queriam com Neemias, era eles então estrategicamente tentando estabelecer métodos para impedir o progresso da obra. Métodos do inimigo para acabar com a obra divina, com a obra de Deus. Não deixem de se lembrar. O inimigo, Satanás, está o tempo todo tentando impedir o progresso da obra de Deus. Em qualquer lugar, de qualquer igreja, grande ou pequena, ele está sempre impedindo. Por isso que nas igrejas existem muitos problemas. Porque é exatamente aqui onde os problemas devem ser trazidos. Tem pessoas que se escandalizam com a igreja por causa dos problemas nelas existentes. Parece que não adiantou eu ir para a igreja, para o meio de um povo que se diz salvo, e ver tantos problemas. Vocês acham que o diabo tem método, estão falando aqui de estratégias metódicas para destruir o mundo? Ele não está preocupado, porque o mundo jaz no maligno, está na mão dele. Não se iludam. As autoridades, na sua grande maioria, os grandes famosos, que às vezes são venerados, enaltecidos pela população, são todas pessoas que não têm Deus. Eles vivem envoltos no pecado, na mentira, no engano. Se você for assistir um filme ou uma série, pode prestar atenção que o enredo, por isso quem é fraco na fé não pode assistir, o enredo é todo voltado para o lado do maligno, da intriga, da separação, da divisão, da vingança, enfim. Por que surgiu o direito? Direito surgiu para dirimir conflitos. Não sendo possível você dirimir um conflito amigável, no suposto direito que alguém alega ter sobre o outro, então você vai ao juízo. Você vai pedir ao magistrado que declare o seu direito. Por isso que uma sentença judicial, ela não é dada de imediato. Porque às vezes é dado de imediato, é um mandado de segurança, quando é demonstrado para o juiz que há uma iminência de um perigo, chamada de inicial, e protocola lá. O juiz, ao ler,
manda uma citação para a parte contrária, para que, querendo, conteste o que a outra parte está alegando ser o seu direito. Sob pena de que, não fazendo, sendo realmente, de fato, verdade, o que está escrito lá na inicial. Aí vem um outro advogado, em nome da outra parte, contestando ponto por ponto em que o advogado da outra parte alegou. Mas o juiz vai acreditar só nesse pedido e nessa contestação? Não. Quem alega ou contesta tem que provar. E provas são por meio de documentos e de testemunhas. Vendo documentos e ouvindo testemunhas, então o juiz, ele se conscientiza da verdade. E aí ele declara a sentença, favorecendo o que alega ter o direito e o que contestou, dizendo que o direito não era dele, mas de seu. São assim a nossa vida diante de Deus. Nós, mesmo como crentes, nos ajoelhamos diante de Deus como pecadores. Somos pecadores remidos. É diferente o tratamento de Deus conosco e o mundo. Nós oramos como crentes pecadores remidos, salvos, que ama, que conhece, que respeita e luta pela obediência. O ímpio não ora. O ímpio pede ajuda aos deuses. Porém, tanto eles quanto nós pecamos. E crente, quando peca, ele sabe que pecou e se entristece, se arrepende e ora. O apóstolo João, nas suas cartas, principalmente na primeira, ele diz em dois momentos. Em um versículo ele diz que Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Logo em seguida, acho que já é no capítulo 2 da primeira carta, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, aleluia, para com Deus, Jesus Cristo, obrigada, Jesus, o justo. Amém. Amém, Jesus, obrigado. O crente não deve pecar. Não pequeis. Esse é o ideal. Mas quem é que dá conta de vencer essa natureza adâmica que está aqui? Nós não damos conta. Por mais que a gente se esforce, chega um momento que, de repente... Aí lembro de uma irmãzinha idosa lá de Iporá, que nós fomos almoçar na casa deles, e o José estava namorando com a neta dela. E aí ela chegou e falou: vó, a pastora Lídia ela não pode comer pimenta. Aí ela disse assim: já tem pimenta para toda a banda. Já era. Até na salada já tinha pimenta. Então, de repente, a vaca já foi para o brejo. Olha aquilo que eu não queria fazer e fiz. E aí o diabo, nas suas, acha indigno, deixe de orar e abre, porque você comete um pecado, a brecha para o próximo está ali. Um abismo chamando o outro. Cada um tem que vigiar o seu coração e os seus desejos.
Então você não vai para os pés de Jesus para orar? Vai, já que eu pequei mesmo, deixa eu continuar um pouco nisso aqui e tal. Daqui a pouco está desviado. Mas nunca o crente, mesmo desviado, tem a mesma vida, ainda que o diabo o engane e leve para a sarjeta, uma hora que o desviado levanta. Uma hora ele levanta. Aquela pessoa se levanta, ela se ergue, a santa semente está no seu coração. Ninguém remove mais. Por isso a vida do desviado é muito mais sofrida do que do próprio pecador que nunca se converteu. Porque ele conhece a verdade. Ele sabe que Jesus vem. E ele fica então cheio de demônios. Que ele ataca de um lado, de outro, enfim. Aí, quando o crente peca, é como se Jesus saísse lá do céu com a sua maletinha. Às vezes ele tem a maleta de médico, às vezes de advogado. E diga, aí chega, e aí? Estou aqui, ó. Pode me constituir. Eu estou aqui para advogar a sua causa. Aleluia, Jesus. Para defender você. Aleluia, Jesus. E quem é ele? Jesus Cristo. Amém, O que Jesus glória a Cristo Deus. fez? Morreu por você. Amém, Jesus. Ele é justo. Aleluia, Jesus. Obrigada. Agora, tem algum advogado maior, mais especialista para defender do que Jesus? Não. Ele é o maior. Aleluia, Jesus. Obrigada. Quem é o juiz? É Deus. O Pai. O que Deus fez? Mandou ele para cá. Foi mesmo, Jesus. Obrigada. Vai lá e resolve o problema aqui dos pecadores. E diz a Bíblia, que foi lido aqui domingo à noite, o pastor Elias leu, em Isaías 53, que foi do agrado de Deus esmagar Jesus. Esmagar seria o seguinte, olhe para mim. É você levantar o pé, pisar sobre uma barata e esmagar. Você não gosta daquilo inseto. Ninguém gosta de barata. Tem gente que morre de medo. Então, foi do agrado de Deus moê-lo. Então, quando Jesus orou, é como se Deus tivesse virado as costas para ele. Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. E não tinha como Deus o livrá-lo. Amém, Jesus. E a gente deve louvar a Deus porque ele não livrou Jesus da cruz. Porque não havia saída para a humanidade. O pastor José pregou aqui domingo. 3 cruzes, 3 destinos. Eu tenho uma mensagem, acho que já preguei ela aqui, da pessoa certa, no lugar certo, ao lado de pessoas erradas. Ou pessoas erradas fazendo errado perto da pessoa certa. Eram aqueles 2 ladrões. Um aproveitou a chance. Então, aqui tem, que eu já vou parar, não, terminei cometendo aqui que na pregação chama-se de digressão. Você está com a intenção e até já deu o tema de uma mensagem e de repente você descamba para uma outra linha. Deus está querendo falar. E aí é preciso que você tenha uma certa sintonia com aquilo que o momento é propício para que se diga. Preparado, tirando ele da ideia de colocar as portas. E ele disse, eu não vou. E não fui. Deus abençoe, vamos ficar de pé, que eu me empolguei e olhei para mim, já é 9h07.